Já estamos de volta ao vivo com o Band Cidade. Boa tarde para você. Pontualmente aí 1h, agora digital passando aí 1h e 1 minuto. A partir de agora a gente vai voltar à nossa série de entrevistas que iniciamos na segunda-feira. Recebemos Lissauer Vieira do PL, na terça-feira Wellington Carrijo do MDB, ontem Daniel Cunha da Câmara do Novo e hoje Oswaldo Fonseca do Republicanos. Amanhã a gente encerra a série com Carlos Cabral do PSB. A gente vai começar a partir de agora essa entrevista, assim como os demais. O candidato Oswaldo Fonseca do Republicanos terá 20 minutos a partir da primeira resposta para falar com o público telespectador, responder questionamentos e apresentar ideias e propostas para a cidade de Rio Verde. A partir de agora, no quadro Eleições 2024, a Band nas eleições. Já está comigo aqui o candidato Oswaldo Fonseca do Republicanos, o nosso convidado de hoje, para falar com você, telespectador, eleitor, que acompanha a gente aqui na tela da Band. Seja bem-vindo, candidato, ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. E a primeira pergunta sempre ela é padrão. Por que o senhor decidiu ser candidato à Prefeitura de Rio Verde? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria cumprimentar toda a nossa querida cidade de Rio Verde, vocês dos distritos, da zona rural. Você, Rômulo, e a TV Sucesso por dar a oportunidade democrática da gente estar expondo os nossos programas, os nossos planos de governo, os nossos ideais, o que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Decidimos ser candidato a prefeito para fazer somente uma coisa de todos os planos que nós temos, reduzir o custo de vida do rioverdense, tá certo? Nós, na eleição passada, colocamos a nossa campanha na rua, tivemos uma votação expressiva, um clamor popular. Isso nos credenciou ao longo desses 3 anos e meio a vir de novo apresentar o melhor plano de governo e as melhores propostas para o cidadão de Rio Verde, que tem como principal meta diminuição do custo de vida. Candidato, vamos começar falando de um assunto muito importante na minha visão e que estou abordando com todos os candidatos, e com o senhor não será diferente, que é a questão da educação. Nós tivemos agora uma divulgação por parte do Instituto que faz a análise aí do IDEB, e o IDEB apresentou que Rio Verde está hoje entre as melhores educações do Brasil na população acima de 100 mil habitantes. Em Goiás é a primeira colocada. De que forma que essa educação pode evoluir ainda mais? O que o senhor tem de planos nessa área para agregar nessa educação da cidade de Rio Verde? Rômulo, veja bem, nós temos os melhores professores do país. Pessoal que tem garra, que tem coragem, que tem raça. Eu fui criado num lar de professores. A minha mãe aposentou agora o ano passado, professora da rede municipal, professora da rede estadual. Então nós vamos dar um enfoque para a educação de Rio Verde. Nós vamos cuidar dos professores de Rio Verde, nós vamos resgatar todos os direitos que foram perdidos, nós vamos privilegiar os auxiliares da educação, retornando a jornada ininterrupta de 6 horas, nós vamos trazer conforto para os alunos, para os pais, nós vamos trazer a educação padrão século XXI, nós vamos investir em infraestrutura nas escolas, nós temos um plano muito bonito para a educação. Eu estou munido com pessoas que vivem a educação de Rio Verde. Nós vamos aí resgatar a autoestima dos professores, resgatar o direito dos professores, devolver alegria e felicidade. Nós temos muitos planos para os professores, para os alunos de Rio Verde, uma educação de qualidade e pegar o ritmo do crescimento e melhorar cada vez mais. Hoje nós temos aí uma educação pública dentro dessa questão aí do IDEB, numa boa evolução. Mas a gente sabe que ainda tem alguns pontos que a gente fica ainda a desejar em outras regiões, como por exemplo a questão do ensino superior. Nós temos hoje algumas questões que deixam aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas, digamos, mais humildes, sem a oportunidade de ingressar à universidade. Só tem algum plano que possa fazer com que essas pessoas tenham alguma oportunidade de acessar a universidade, ter direito a ter um curso, a uma formação, um diploma? Rômulo, veja bem, nós temos uma das melhores universidades do Brasil, que é o UNRV. Nós vamos fazer parceria com a UNRV, a Prefeitura vai fazer uma grande parceria, é uma autarquia do município. Nós vamos fazer um programa de bolsas para as pessoas carentes de Rio Verde, para os rioverdenses. Na nossa gestão, filho de pobre, de pessoa humilde, vai poder cursar qualquer curso que ela queira, medicina, direito, odontologia. Nós vamos sentar com o nosso reitor, quero até mandar um abraço para ele, que está fazendo um excelente trabalho. Nós vamos organizar, a Prefeitura vai bancar, custear a bolsa
para o aluno carente rioverdense, para que ele possa ser um adulto bem preparado, inserir no mercado de trabalho e só dar orgulho para nós rioverdenses. O senhor tem alguma proposta, candidato, em relação ao trânsito de Rio Verde? Nós estamos hoje vivenciando um crescimento muito grande da cidade. Nos últimos anos, é uma média de 10 mil pessoas por ano, o que fez com que a cidade evoluísse muito em termos de população. Automaticamente, temos aí um número estimado de 200 mil veículos hoje em Rio Verde. Isso sem falar aquele público que vem para a cidade, passa uma semana ou que passa alguns dias, ou seja, aquela população que está transitando pelo município. Que proposta que o senhor tem para essa área, propostas concretas em relação à questão do trânsito, para desafogar o que muita gente hoje entende por gargalo, principalmente nos horários de pico? Nós temos várias propostas já feitas, estudadas. Nós vamos trabalhar nos 4 eixos. Educação do trânsito, na engenharia de tráfego, nos veículos, que nos veículos aí entram as obras de infraestrutura que são necessárias. Essas obras vão mudar as criações de mini anéis viários, de um estudo intenso, tá certo? Do nosso trânsito e também dos nossos pedestres, criar as vias, as passarelas. Nós temos um plano muito bonito que está no nosso plano de governo. Inclusive, nós vamos trabalhar diretamente com a MT. Tirar a MT de agência e criar a Secretaria Municipal de Trânsito, tá certo? Isso até ajuda na questão da arrecadação para o município. Então nós vamos fazer um trânsito moderno, um trânsito inteligente, ouvindo as pessoas, colocando profissionais à frente. Nós temos aí vários projetos. Hoje, como está muito corrido, mas no nosso plano de governo está lá a criação de vários viadutos, criação de anel viário. Nós vamos sentar com quem faz o transporte público de Rio Verde, tanto o pessoal dos aplicativos, os mototáxis, enfim. Nós temos um plano robusto e muita gente preparada por trás. Pessoal de Rio Verde e parceria com a MT. Os nossos agentes precisam ser mais valorizados. Veja bem, hoje nós temos aí 59 agentes. Rio Verde já era para ter aproximadamente 120 agentes trabalhando no trânsito de Rio Verde. Então nós vamos abrir novos concursos e vamos fazer um boom no trânsito. Vamos tratar Rio Verde como uma cidade grande, como uma capital. É isso que merece. Em relação à área verde, o senhor tem alguma proposta em relação a essa área? Alguns criticam, outros elogiam a forma que é utilizada hoje, que é utilizada em algumas cidades do país, mas ainda se tem muitos questionamentos sobre um método adequado para a área verde no município como Rio Verde. Que proposta o senhor teria nessa área? Não, no centro eu concordo. Depois nós vamos fazer um estudo de áreas de mais movimento e criar também locais de estacionamento. Veja bem, é perimetral. Hoje a perimetral está cheio de indústrias, de oficinas mecânicas voltadas para o agro, para caminhões, e muitas das vezes não tem um local desse pessoal estacionar. Nós temos um projeto ali de estar encurtando a parte do meio para que possa fazer o estacionamento rotativo. Nós temos muita coisa boa para o trânsito e a mobilidade urbana de Rio Verde. Pode contar com a gente. Vamos falar de um outro assunto, candidato. Nós estamos aí ainda nesse processo inicial, né? A partir do momento que foi oficializadas as candidaturas. O senhor particularmente teve uma questão envolvendo a Wanda Rizia, que era presidente do partido. Ela parece ter desacordado da decisão do senhor em relação à candidata que o senhor escolheu para ser a vice. Isso trouxe algum desgaste entre o senhor e o PSDB, da então presidente do partido, Wanda Rizia? Não, de forma alguma. A Wanda Rizia é uma pessoa maravilhosa, minha amiga. Hoje ela é presidente licenciada do partido por motivos particulares, uma pessoa que me ajudou, que está no projeto, tá certo? E ela encontra-se filiada e é presidente licenciada, ela está no grupo. Quero até mandar um abraço para ela, uma pessoa espetacular. Isso aí um pouco, algumas fake news que são saltadas durante a campanha, você entende isso aí. Nosso grupo está unido, motivado. Nós vamos ganhar a eleição de Rio Verde e governar para quem precisa, para a população de Rio Verde. Enfoque na população carente, um governo profissional, técnico e humano. Nós vamos contemplar todos, desde aquele grande empresário que precisa, que desate as amarras burocráticas para ele crescer, criar emprego, até aquela pessoa mais carente, que precisa de um programa habitacional forte, de zerar as filas da saúde, de diminuição do custo de vida. É isso que nós vamos focar. Ninguém está dando conta mais de morar em Rio Verde, uma cidade rica com a população pobre, que está doente e não aguenta mais pagar para morar aqui dentro. Vamos para essa área então de habitação, porque nós temos, como o senhor falou, uma população que chega todos os dias aqui à cidade de Rio Verde. Automaticamente isso aí vai aumentando ainda mais 2 pontos. Um é a questão das pessoas que não têm casa própria e o outro é a questão da procura muito grande e a oferta não é tão grande assim, acaba inflacionando aí valor de aluguel, por exemplo. O que o senhor teria de proposta para a cidade em relação a essa área de habitação?
Meus amigos, prestem bem atenção nessa pergunta. Aqui em Rio Verde nós temos um dos maiores déficits habitacionais do estado de Goiás. A semana passada eu me reuni com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está fazendo o maior programa habitacional do Brasil. E aqui em Rio Verde nós vamos fazer o maior programa habitacional municipal do estado de Goiás. Lotes, casa, apartamento, nós vamos investir em vocês. Ninguém dá conta mais de pagar aluguel. Precisa sim de um programa habitacional forte, pujante, que contemple todas as pessoas que necessitam. Veja bem, esse programa, por ser habitacional, nós não vamos cometer injustiça. Todo mundo por onde a gente anda na cidade, Rômulo, fala, poxa, eu conheço uma pessoa que tem uma condição financeira boa e ganhou uma casa, ganhou habitação. E eu que estou na situação de vulnerabilidade não consegui. Então aguardem, gente, comece a sonhar num programa sério, o maior programa habitacional municipal do estado de Goiás. Nós vamos trabalhar com o governo federal? Sim. Governo estadual? Sim. Mas nós vamos fazer um programa habitacional municipal forte, pujante, com dinheiro do município e também com parcerias público-privadas. Nas áreas hoje municipais que estão ociosas, nós vamos construir habitação para o povo de Rio Verde. Vamos falar de meio ambiente. Hoje nós temos aí outra questão muito preocupante, não só a nível municipal, mas acredito que seja a nível mundial, que é a questão do meio ambiente. E a preocupação envolve principalmente a questão do reaproveitamento e do descarte do lixo em cada município. Rio Verde não é diferente. Você tem algum plano em relação a essa área, algum projeto que possa acrescentar nesse cuidado e zelo do meio ambiente, ao mesmo tempo de cuidado e zelo com esse lixo? Com certeza. Vamos começar falando de algumas atitudes simples. Você pode reparar, Romulo, você anda nas ruas de Rio Verde, falta arborização, falta árvore. Rio Verde é uma cidade quente. Se a gente tivesse um programa de arborização, construção de calçadas, de revitalização da parte florestal dentro da cidade, isso aí já é um ponto inicial. A questão do lixo é muito preocupante. É um dos desafios que nós vamos enfrentar a partir do ano que vem. Que o lixo de Rio Verde já era para estar estruturado, já era para ter um aterro sanitário estruturado, ou enfim, ou talvez uma usina, mas não tem. Hoje o nosso lixo ele é coletado, ele é encaminhado para outra cidade, que é Guapó, um contrato alto. Nós vamos chegar, rever e vamos fazer tudo dentro da adequação do meio ambiente. Fazer uma coisa boa, porque Rio Verde está crescendo mais de 10 mil habitantes por mês. Nós temos que pensar em Rio Verde grande. Imagina Rio Verde daqui a 10 anos. Então nós temos que preocupar com isso. Uma pergunta muito inteligente, vamos dar um enfoque. Vamos criar uma secretaria, dar continuidade na Secretaria de Meio Ambiente, colocar uma pessoa que realmente tem uma sensibilidade para essas questões. E também avaliar essas questões burocráticas que hoje muita pessoa reclama que advém dessa secretaria. Nós vamos falar agora de um assunto muito interessante, que é em relação à saúde. O senhor é da área da saúde e geriu aí um hospital particular recentemente. Isso, filantrópico. Filantrópico, né? Hoje nós temos aí em Rio Verde algumas situações que podem acrescentar ainda mais à saúde para vir, como por exemplo 3 unidades de saúde que serão inauguradas ainda e ainda o novo hospital municipal. O senhor pretende aproveitar essas estruturas que estão sendo desenvolvidas aí pelo atual prefeito Paulo do Vale, caso seja eleito, e quais são as ideias que o senhor tem para acrescentar na saúde para que ela possa ter ainda mais um ganho para a gestão caso o senhor seja eleito? Rômulo, eu queria deixar claro para todo mundo que está nos prestigiando que tudo que for bom vai continuar, tá certo? Todo governo tem seus acertos, seus erros. Na questão da área da saúde, a gente precisa de ter um enfoque, um olhar urgente. A saúde, ela está enfrentando, a saúde municipal de Rio Verde está enfrentando um período ruim, tá certo? Nós vamos investir sim, primeiramente em saúde básica. Nós vamos aumentar o número de unidades básicas de saúde, pôr algumas delas para funcionar até as 22 horas, para dar conforto e comodidade para o trabalhador. Aquele trabalhador que vai chegar em casa às 6 horas, e ele vai poder tomar um banho, jantar, ir para o postinho, fazer o seu check-up, que grande parte vai estar aberta às 22. Uma mãe que chega em casa, ela vai ficar sabendo que seu filho deu febre, passou mal, ela vai para o postinho, vai ser tratada. Dentro desse postinho vai estar amarrotado de remédio, vai ser enviada a receita, e ele já vai estar ali com o remédio em mãos. Essa semana eu estive em São Paulo, em Santo André, com o prefeito de Santo André, com o ex-governador Marconi Perillo, conhecendo um projeto inovador, que aqui em Rio Verde nós vamos trazer, já foi autorizado, e vai chamar VaptVupt da Saúde, que é uma unidade de consultórios. Rômulo, você vê que incrível, lá tem 50 consultórios de especialidades, eles interligaram com o prontuário eletrônico, desde o postinho até os hospitais, então tudo isso dá uma facilidade e evita morosidade.
A pessoa, quando é marcado um encaminhamento com um especialista, dentro de 30 dias a 45, ela já passou por consulta, fez seus exames e já foi no retorno. E você vê a qualidade da obra, dentro de um shopping, o conforto. E é isso que o cidadão de Rio Verde merece. Nós temos dinheiro. Rio Verde, o ano que vem, vai se tornar a segunda maior arrecadadora do estado de Goiás. E eu quero é conforto, eu quero zerar as filas da saúde. Saúde para o rioverdense. E olha, gente, nós vamos dar um enfoque nas urgências e emergências, que é o que está se deixando de lado. Nós temos os melhores médicos, os melhores enfermeiros, técnicos de enfermagem, no qual eu quero mandar um abraço e garantir que nós vamos pagar o piso de vocês, falar que com o doutor Oswaldo a saúde vai ser de qualidade, principalmente humanizada. Caso o senhor seja eleito, qual deve ser o critério utilizado pelo senhor para a escolha do secretariado? Técnico. Vai ser uma escolha técnica, extremamente técnica. Rio Verde não aceita mais amadorismo. Nós somos o grupo que está mais preparado para administrar Rio Verde, tanto da parte técnica, profissional e humana. Nosso governo vai ser focado nas pessoas, nas famílias, que eu acho que é isso que foi deixado de lado atualmente. Nós vamos focar nas pessoas e o governo técnico e profissional. Alguns candidatos têm um pouco mais de experiência na política e acabam gerando aí uma crítica aos oponentes que não têm essa experiência de um cargo eletivo na política. O senhor é um dos que não tem, né, esse cargo eletivo na política. De que forma que o senhor recebe essas críticas e de que forma que uma pessoa que ainda não tenha tido essa oportunidade pode acrescentar mais que alguém que já tenha alguma experiência? Veja bem, eu acho que essas palavras dos adversários são pura politicagem. Eu não sou político profissional. Eu tive oportunidade na eleição passada de candidato a deputado estadual, federal, com a grande chance de vitória. Eu não quis. Eu tenho um projeto para Rio Verde. E eu sou o mais preparado. Eu tenho uma experiência de vida em várias áreas, na área da saúde. Eu sou produtor rural, eu sou empresário. E eu tenho um grupo por trás de mim, todo preparado. E quero falar para vocês, além da parte técnica, do Dr. Oswaldo e do seu grupo, eu tenho a parte humana, eu tenho experiência de vida. Deus me colocou em vários lugares aqui dentro de Rio Verde para experimentar e ver de perto a realidade nua e crua de quem sofre dentro de Rio Verde. É nisso que eu vou me basear, tá certo? E eu quero ser a resposta, gente, das orações de vocês. Vocês oram para Deus, Deus vai me usar meu grupo, usar a nossa vice para dar o que vocês merecem, que é qualidade de vida e diminuir o custo de vida do rioverdense. Candidato, nós estamos tendo aí agora a volta do Rio Verde, né? E também a Rio Verdense disputando aí o Campeonato Goiano de Terceira Divisão. E temos aqui em Rio Verde também muitas outras atrações aí de modalidades esportivas. Mas a pergunta que o esportista deve fazer neste momento é quais são as propostas do senhor para essa área, que é uma área que o rioverdense gosta bastante, esporte. Nós vamos pensar no esporte desde aquela criancinha que quer aprender uma modalidade, que quer dar o primeiro pontapé numa bola, no nosso amador e no nosso profissional. Nós vamos construir vários módulos esportivos, voltar às ligas, os campeonatos, impulsionar, fornecer material esportivo para quem precisa, né, nas escolinhas municipais. Nós vamos criar uma geração voltada para o esporte. A criança está ali meio período estudando, a parte da tarde ou é esporte ou é cultura, tá certo? Rio Verde, o Verdão do Sudoeste, é uma paixão do Dr. Oswaldo do nosso grupo, inclusive eu estava no último jogo. Fui o único candidato que estava lá, prestigiando o retorno. E não só o futebol, nós vamos criar a Bolsa Atleta para os atletas profissionais de Rio Verde. Esse dia mesmo estava em reunião, um atleta que está aí se despontando no Brasil, ele está falando, doutor Oswaldo, não tem tempo de treinar, eu sou garçom. Então estou escolhendo ou sustentar minha família ou treinar e dar orgulho para os rioverdenses. A nossa gestão vai ser diferente. Nós vamos vir com uma pegada bonita para o esporte, para todo mundo. Para as crianças, para os amadores, para os profissionais, todo mundo que quer praticar esporte, vem com a gente, vai ser bem diferente. Nós vamos colocar um secretário que vive a vida esportiva de Rio Verde, uma pessoa do bem. O senhor tem como candidata a vice uma candidata que vem do PSDB, partido do ex-governador que o senhor citou agora há pouco, Marconi Perillo. De que forma que o governador vai entrar na campanha do senhor e de que forma que ele pode agregar para essa campanha das eleições do dia 6 de outubro? Romulo, ele vai entrar não, ele já está de corpo e alma dentro da minha campanha, é uma pessoa que eu gosto muito, é a forma que ele revolucionou, que ele mudou a trajetória do governo de Goiás, uma pessoa humana, sensível. Você vê que em Rio Verde, onde você anda, tem obra do nosso ex-governador Marconi Perillo, que ajudou a nos indicar a Dina Silveira, gente, que é uma mulher, 28 anos de polícia militar, desses 22 anos em colégios militares. Inclusive, ela tem um projeto da criação de, no mínimo, 2 colégios municipais militarizados dentro de Rio Verde, para a gente privilegiar
as nossas crianças e as nossas mães para que elas possam deixar essas crianças pela manhã, essas crianças serem educadas, bem alimentadas, vestidas, cidadãos do futuro. Ela tem um projeto também, junto com a minha esposa, de criação de várias creches, inclusive uma delas 24 horas, que Rio Verde trabalha 24 horas. Então o ex-governador e hoje presidente do PSDB está me ajudando demais na sua experiência política. É uma pessoa incrível. Inclusive nessa visita em Santo André, ele estava junto comigo. Está aqui de corpo e alma, é uma pessoa que vai fazer a diferença junto comigo na administração de Rio Verde. Candidato, você tem aí 50 segundos para as considerações finais. Pessoal, novamente eu queria agradecer pela presença. Queria falar para vocês que eu estou preparado, que o nosso grupo está preparado. Nós temos a melhor opção para vocês. Veja bem, já começa pela nossa vice, que é uma mulher de fibra. Eu fiz questão, junto com o nosso grupo, da gente colocar uma mulher como vice para prestigiar as mulheres de Rio Verde, para mostrar a força da mulher rioverdense. Nós temos uma equipe preparada, nós vamos correr atrás 24 horas para diminuir o custo de vida. Na saúde, zerar as filas, humanizar. Na habitação, o maior plano habitacional municipal do estado de Goiás. Quando a gente fala de esporte, lazer, cultura, voltar às festas tradicionais de Rio Verde. Eu tenho um projeto, olha para você ver, nesse mês de agosto, o ano que vem. Acabou o tempo. Obrigado, senhor. Viu? Desculpa que o tempo encerrou. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Oswaldo Fonseca, que teve aí o tempo de 20 minutos, assim como os demais candidatos, para falar com a gente. Vai ter uma nova oportunidade também, que será no dia 11 de setembro, onde a TV Sucesso Band, pela primeira vez na história de Rio Verde, vai transmitir em rede estadual o debate entre os candidatos a prefeito de Rio Verde, inclusive para a capital e região metropolitana, que vão poder acompanhar também a disputa para a prefeitura dessa cidade, que é tão importante economicamente para todo o estado de Goiás. Dia 11 de setembro, às 10h30 da noite, a TV Sucesso Band, também através da nossa página no YouTube, TV Sucesso Band, no nosso portal gsnoticias.net.br e também através de vários veículos parceiros que vão retransmitir o nosso debate. Além disso, vamos ter também, do dia 9 ao dia 13 de setembro, a sabatina com os candidatos a vice. No dia 9, 10, 11, 12 e 13, vamos estar recebendo os candidatos a vice aqui no nosso estúdio para uma sabatina. Juntamente comigo estarão mais 2 convidados, entre jornalistas e representantes da classe empresarial, que vão juntos nos ajudar a sabatinar os candidatos a vice-prefeito de Rio Verde. Tudo isso na maior e melhor cobertura das eleições 2024. Amanhã, a gente encerra a nossa série de entrevistas com os candidatos, recebendo o Carlos Cabral, do PSB. TV Sucesso, a sua Band em Goiás, nas eleições 2024. Nós vamos para o intervalo rapidinho, depois do intervalo a gente volta com mais informações. Já tem a sua participação no Você na Band, 99561013. Já tem mais notícias, muito mais para você até as 12h30 da tarde na tela da TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Olho no olho, que a gente volta já.